Olá pessoal, meu nome é Roberto Reis, eu sou consultor em licitações, milito exclusivamente na área do direito administrativo voltado para a licitação pública. A partir de hoje estaremos apresentando alguns vídeos sobre a matéria licitatória e iniciaremos hoje exclusivamente com a matéria licitação pública. Pois bem, a licitação pública ela é definida por vários doutrinadores, cada doutrinador apresenta a sua conceituação. Então, licitação pública ela é conceituada pela professora Maria Silva Zanella de Pietro como o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no edital a possibilidade de formular propostas para a administração pública, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Aqui a gente abre uma aspa para dizer que quando o conceito se refere a todos os interessados, nós não podemos esquecer que a todos os interessados que atendem ao edital regente do certame. O objetivo social do licitante interessado no processo deve ser condizente com o objeto que está sendo licitado. Isso sem falar ainda na obrigatoriedade de cumprimento a determinadas exigências do edital. Então essa abertura a todos os interessados, ela vem e é possível desde que os interessados atendam ao chamamento e às exigências contidas no instrumento convocatório. Temos também a finalidade da licitação. Nós temos que a finalidade maior da licitação é a observância do princípio constitucional da isonomia, ou seja, é o princípio da igualdade entre os licitantes e, sobretudo, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, somados ainda a também a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Essas são as finalidades da licitação pública, destacando nesse caso que deverá a administração, através do procedimento licitatório, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. E se tratando de legislação na matéria licitatória, nós podemos dizer que a licitação tem raiz constitucional. Ou seja, lá no artigo 37 da Constituição, no artigo 21, dispõe o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, nos termos da lei. Nos termos da lei. Fazendo uma análise sucinta do artigo 37, inciso 21 da Constituição, nós podemos afirmar duas coisas. Primeira, obrigação de licitar. Então, não é uma faculdade que a administração pública tem para licitar. Ela tem uma obrigação. A Constituição ela não regulamenta o procedimento licitatório. Ela remete esse procedimento, as fases da licitação, para a lei infraconstitucional, que no caso nós temos duas que se referem, nós temos duas legislações infraconstitucionais que regulam o procedimento licitatório. A primeira legislação é a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, por todos conhecida como Lei Geral das Licitações. Essa lei ela vem regulamentar o artigo 37, inciso 21 da Constituição, e institui normas para licitações e contratos da administração pública. É a lei que regulamenta o procedimento das modalidades tradicionais de licitação, que mais adiante nós vamos estudar cada uma delas, mas podemos desde já citá-las: a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Essas são as modalidades chamadas modalidades de licitação tradicionais. Paralelo a esta legislação infraconstitucional, o legislador inseriu no ordenamento jurídico administrativo a Lei número 10.520, de 17 de julho de 2002. Esta lei ela instituiu no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos também do artigo 21
no inciso 21 do artigo 37, a modalidade de licitação denominada pregão. Então nós temos a licitação pública como raiz constitucional inserida lá no artigo 37, inciso 21, e a legislação infraconstitucional, que são as leis 8.666 de 1993 e a lei do pregão, que é a 10.520 de 2002. Havia uma singela discussão a respeito da aceitabilidade no ordenamento jurídico administrativo da lei 10.520, em decorrência do parágrafo 8º do artigo 22 da Lei Geral das Licitações. O artigo 22, parágrafo 8º da Lei Geral das Licitações, veda a criação de outras modalidades de licitação. A Lei 10.520 veio justamente criar uma nova modalidade, quando instituiu o pregão para toda a administração pública. Contudo, o professor Marçal Justem Filho já manifestou em suas obras que a vedação ela não é absoluta. A partir do momento em que há uma legislação específica, uma modalidade específica, criada também por uma lei específica, torna-se legal no âmbito jurídico. Então, hoje, essa discussão já foi colocada numa pá de cal definitivamente, sendo inclusive a modalidade pregão uma das mais aceitas e mais utilizadas pela administração pública. Além dessas duas normas infraconstitucionais, nós temos as normas gerais que aplicam-se também à matéria licitatória. Normas gerais, como é sabido, são aquelas normas de observância obrigatória para todos os entes da federação, ou seja, toda a administração pública está subordinada às normas gerais. Por que isso? Porque elas possuem caráter nacional. Podemos citar algumas legislações de caráter nacional. A Lei 866 de 1993 é uma delas, a Lei Geral das Licitações. A Lei 10.520 de 2002, que instituiu a modalidade pregão, também é uma norma de caráter nacional, porque aplica-se a toda a administração pública. Outra lei de norma geral é a Lei Complementar 123 de 2006, que foi alterada pela Lei Complementar número 147. Essa lei ela trata das micro e pequenas empresas que participam de processos licitatórios. A Lei 12.527 de 2011, que é a conhecida Lei de Acesso à Informação, é a Lei da Transparência. E, por fim, a Lei 12.846 de 2013, que trata da responsabilidade administrativa e civil. É a Lei da Anticorrupção. Além das normas gerais, aplica-se também no âmbito da matéria licitatória, no âmbito do procedimento licitatório, as normas específicas. Normas específicas, o próprio nome já diz, são aquelas que possuem aplicabilidade apenas no ente que a editou, não sendo estendidas para os demais entes da federação. A título de exemplo, podemos citar aqui o Decreto Federal 3.555 de 2002, que regulamenta o pregão presencial somente e tão somente no âmbito federal. Não se aplica esse decreto aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Da mesma forma, o Decreto Federal 5.450 de 2005, que regulamenta o pregão eletrônico, e, atualmente, o Decreto Federal 7.892 de 2013, que trata do Sistema de Registro de Preço. Portanto, são normas específicas que aplicam-se somente aos entes que a editou. Obviamente, um decreto editado pelo Estado não tem aplicação à União e, por sua vez, não tem aplicação ao município. Da mesma forma que os decretos editados pelo município não se aplicam aos demais entes da federação. Em se tratando de licitação pública, nós temos o conceito da obrigatoriedade, como nós vimos lá na redação do artigo 37, inciso 21. O início do inciso 31 diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação. Esse trecho do inciso 21 deixa bem claro a todos nós que a administração pública licitar passou a ser a regra. Licitar passou a ser a regra. A mesma lei, no caso infraconstitucional 8666, que exige que a administração pública licite suas compras, serviços e obras e também alienações, ela traz as exceções à regra. Ela permite que algumas contratações sejam realizadas, porém sem a necessidade da formalização do processo licitatório. No caso, nós podemos citar quando a licitação dispensada, que está lá no artigo 17, a licitação dispensável, que está arrolada os casos no artigo 24, e a licitação inexigível. Pois bem, pessoal, hoje falamos sobre licitação pública, onde nós focamos o conceito, a finalidade, a legislação, a licitação como regra e as exceções à licitação. No próximo vídeo falaremos sobre outras matérias inerentes ao processo licitatório. Acesse as redes sociais, Instagram, Facebook e o canal do YouTube. Roberto Reis, consultor de licitações.